Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para nosso resumo da semana, uma semana já mais tranquila, né? A gente está chegando o final de ano, depois de todo o tumulto, toda a movimentação, agitação que nós tivemos intensa, né, no grau máximo nas eleições municipais. Agora nós estamos numa situação de mais tranquilidade, sobretudo porque nas principais cidades o prefeito foi reeleito. Então a transição não existe, porque há continuidade, né? Com exceção de Palmas. Então, é uma coisa mais tranquila. Mas vamos começar falando justamente dos prefeitos. Eles estão fazendo um movimento para tentar receber uma diferença que eles dizem que tem de ICMS do Estado, em duas situações. A primeira é sobre refis. Eles dizem o seguinte, que o governo do Tocantins faz esse programa de recuperação de crédito com aqueles inadimplentes, pessoas que estão em empresas e pessoas que devem para o Estado, e aí o governo dá completa isenção de juros e multas. Eles dizem que sem combinar com eles. Então, eles acham que têm direito de receber os 25% de lei, que eles têm direito do ICMS, sobre os juros e multas que o governo isentou os contribuintes. Essa é a situação. A outra situação é sobre incentivos fiscais. E eles dizem o seguinte, só numa ilustração muito fictícia para vocês entenderem, digamos com a empresa que vem para Palmas, que teria um imposto de 20%, o governo dá uma isenção fiscal, um incentivo fiscal, esse imposto cai para 10%. E o governo coloca para o ICMS comum de toda, o caixa comum do ICMS das prefeituras, 25% sobre os 10% que a empresa vai pagar e não sobre os 20% que a empresa deveria pagar. O que eles estão dizendo? Que Palmas é beneficiada porque recebeu a empresa, vai gerar emprego e renda, mas eles são prejudicados porque essa diferença de imposto eles perdem. Então, assim, eles estão querendo que o governo faça os 25% em relação ao valor total do imposto que a empresa pagaria e não sobre a isenção fiscal. Isso é uma confusão enorme, porque eles querem também receber retroativos, o que daria aí bilhões de reais. Mais um pepino para o governo que já tem outro abacaxi, que é a questão dos 25% do funcionalismo que foram concedidos pelo Supremo Tribunal Federal, um aumento que houve lá atrás e depois foi revogado, enfim, que é outra conta de bilhões de reais. Enfim, é um movimento que está crescendo, há um interesse dos prefeitos de entrarem com mandado de segurança, já estão coletando assinaturas e me falaram que já está por volta de umas 80 assinaturas para entrar com mandado de segurança contra o governo. Mas antes disso, eles querem sentar com a Secretaria Estadual da Fazenda e conversar a respeito, né? Eu conversei com alguns especialistas no assunto que eles me dizem o seguinte: em relação ao refis, eles não veem muita razão nos prefeitos, porque eles falam que o refis aumenta a arrecadação dos municípios do estado e isso aumenta, logicamente, o repasse de ICMS para os municípios. Já no caso dos incentivos fiscais, eles avaliam que pode ter uma razão ali, porque a cidade que recebe a empresa é beneficiada, mas à custa da perda de receita para os outros municípios do estado. Então aí poderia ter essa discussão. Enfim, vamos estar acompanhando e vai ter muito barulho essa questão aí, beleza? Outro ponto interessante também que é sobre Palmas, a prefeitura de Palmas. Diretores de escola estão reclamando que não tem dinheiro para pagar as despesas corriqueiras do mês, como conta de luz, como conta de água, enfim, essas contas mais básicas. Alguns diretores têm contas aí de 10 mil, de 40, quase 50 mil reais e não sabem de onde tirar dinheiro. O que dizem é que a prefeitura não está repassando nesse final de governo os recursos para que as prefeituras, para que as escolas possam pagar essas despesas. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a direção em Palmas do sindicato, me disse que o grande problema, na verdade, é
a centralização das despesas na Secretaria da Administração. Segundo, antigamente, as unidades escolares recebiam esses valores e elas mesmas faziam o pagamento. Aí agora foi centralizado na Secretaria da Administração e é isso que tem prejudicado. O Sintete diz que vai fazer um ofício para a Prefeitura pedindo que ou volte para que as unidades escolares paguem elas mesmas essas contas, ou que a descentralização seja feita na Secretaria de Educação, que tem um tempo, que sabe o tempo correto das escolas, e não na Secretaria da Administração, que não conhece muito bem o funcionamento das escolas. Então, assim, é fim de governo e há esse problema aí. Os diretores estão muito preocupados, eu tenho conversado, eles têm me procurado, conversado comigo e mostrado bastante preocupação. Ainda em relação a Palmas, o prefeito eleito Eduardo Siqueira Campos passou esta semana em São Paulo, cumprindo a agenda lá. Na semana que vem estará de volta a Palmas, quando vai receber os relatórios da equipe de transição para conhecer profundamente como que está a situação que ele vai assumir a partir do dia 1º de janeiro. E a informação do entorno do Eduardo é que ele pretende anunciar toda a equipe nova dele, a equipe de governo dele, antes ainda do Natal, né? Uma outra confirmação que foi feita, já tem 7 secretários anunciados, e outra confirmação que foi feita é a primeira-dama, a próxima primeira-dama, Poliana Siqueira Campos, que vai ser a secretária de Desenvolvimento Social. Essa pasta hoje, ela conta também com a igualdade racial. O Eduardo pretende separar, criar uma estrutura própria para a igualdade racial e deixar a Secretaria de Desenvolvimento Social sozinha, e aí sob o comando da primeira-dama Poliana Siqueira Campos. Pessoal, esse foi um resumo da semana e nós voltamos semana que vem com mais sobre informações sobre a política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.